Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. E o Farofa Crítica de hoje fala sobre a concentração dos meios de comunicação. No Brasil, um grupo muito pequeno de famílias controlam os principais meios de comunicação, impedindo a diversidade e a pluralidade nas informações. Para falar sobre esse assunto, o Farofa Crítica recebe hoje Ana Mielke, jornalista, mestre em comunicação e pertencente ao coletivo Intervozes. Ana Mielke, obrigado por ter aceito o nosso convite. E queria que falasse um pouquinho sobre o trabalho que o Intervozes tem feito na discussão desse tema, que é a concentração dos meios de comunicação. Pois é, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão caro para nós brasileiros, né? Como você disse, nós vivemos num cenário de muita concentração da propriedade dos meios de comunicação, né? A gente está falando de radiodifusão comercial, mas que é uma concessão pública, né? É uma concessão do Estado para que as empresas possam explorar o serviço. E hoje a gente tem basicamente 5 grupos econômicos que controlam aí praticamente tudo aquilo que a gente assiste, lê e acessa na internet. Porque que grupos hoje... são esses? Quais grupos são? Olha, Rede Globo, Folha de São Paulo, o que a gente chama de Grupo Macedo mais IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e Bandeirantes, tá. Né? Então, e a RBS no Rio Grande do Sul, na família Sirotsky. Então, esses 5 grupos hoje, eles dominam uma parte significativa de tudo aquilo que é produzido de informação e entretenimento. E aí eu estou falando não só de radiodifusão aberta, que é a televisão e o rádio, mas também de internet, estou falando também de jornalismo impresso, né, em revistas semanais, né, e emissoras de rádio e televisão. Então, assim, a concentração, aquela concentração que antes era só específica dos meios tradicionais, né, dos meios eletrônicos de massa, que é a rádio e televisão, hoje ela também ela pode ser vista no ambiente da internet, né? Porque ela se reproduz dentro do ambiente digital, porque os principais grupos acabam controlando os principais portais de acesso ao conteúdo. E quanto a essas plataformas de exibição de conteúdo, como Google, Facebook, que são gigantes internacionais, como é que fica a relação delas? É outro problema, né? Porque a gente tem um monopólio nacional, né? E a gente tem uma lei nacional relacionada à radiodifusão que proíbe... que limita, na verdade, um número do capital internacional dentro desses veículos de radiodifusão, só que na internet a gente não tem isso, né? Então você tem grupos como Facebook e Google que entram no Brasil e acabam controlando também significativamente, né, a circulação do conteúdo na internet. Então são 2 problemas. A gente tem o monopólio tradicional que hoje, né, converge do analógico para o digital e junto com isso tem uma entrada aí dos conglomerados internacionais com um impacto significativo aí no controle da circulação do conteúdo na internet. E o que o Intervozes tem feito, proposto para evitar isso, para reduzir esse problema? Olha, a gente tem atuado, primeiro, a gente faz muita mobilização da sociedade, então a gente tenta levar essa pauta para um número maior de movimentos e coletivos, né, e organizações do chamado campo progressista, que atua na defesa dos direitos humanos, né, para a gente conseguir ampliar esse debate e fazer com que as organizações e os movimentos entendam como é central se debater controle de mídia num país como o Brasil. Né? E a gente está vivendo aí um pós-golpe, né, que isso ficou bastante evidente nos anos de 2015 e 2016, sobretudo com o discurso em torno da criminalização de determinadas forças políticas, enquanto outras seguiram ali, né, sem ser criminalizadas pelos meios de comunicação. Então a gente tem tentado fazer mobilizações sociais, mas a gente também atua bastante no campo da pesquisa. Então a gente produz pesquisa, elabora, né, pesquisa para olhar para essa concentração. Este número que eu falei, por exemplo, dos 5 grupos que controlam, né, uma grande parte da audiência, ele é resultado de uma pesquisa que nós fizemos em 2017, em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras da Alemanha, né, que é o Media Ownership Monitor, que é uma pesquisa que já foi feita em 11 países,
que apura o controle, né, da propriedade da mídia. Quem são os proprietários dos meios de comunicação? E por incrível que pareça, não sei se é tão incrível assim, mas o Brasil foi dentre esses 11 países, um dos que apresentou os piores indicadores de controle da propriedade, ou seja, nosso controle da propriedade ele é bastante concentrado. E além das pesquisas, a gente também faz um trabalho de incidência política. Incidência em que sentido? A gente atua acompanhando a atuação do Legislativo e do Executivo. Então, por exemplo, em 2018, nós atuamos com bastante centralidade na aprovação do projeto de lei para criação de uma lei geral de proteção de dados no Brasil. Certo. Que hoje o que a gente vem discutindo é que a gente vive um capitalismo de vigilância. E o dado pessoal, a informação e os dados pessoais das pessoas são a principal moeda, são o nosso o petróleo do capitalismo atual. Então, criar uma lei geral de proteção de dados é bastante essencial para a gente garantir a nossa privacidade do ponto de vista do Estado não saber e não controlar o que estamos fazendo, mas também do ponto de vista das empresas. Porque esses grandes conglomerados que nós já citamos, como o Google, como o Amazon, como o Facebook, eles usam os nossos dados e as informações que nós cedemos de graça para eles como moeda de troca. E como é que fica assim, por exemplo, hoje essas várias experiências de mídias alternativas, né? Muitas delas, nós tivemos aqui, né, o Rovai, o próprio Breno Altman, né, esteve aqui com a gente, mas elas estão sobrevivendo pela monetização, né, do YouTube, pelos anúncios, né, que vêm via Google, pelos page views. Quer dizer, eles acabam para sobreviver, se articulando junto com essa lógica desse capital de informação desses grandes grupos, né? Como é que fica a situação? É difícil, né? É difícil e muitas vezes a gente se encontra numa enrascada, né? Numa enrascada, inclusive na discussão, né, do que é o medialivrismo hoje no Brasil. Porque é a partir desses espaços, dessas plataformas, que a gente acaba conseguindo ampliar um pouco o nosso público, né? Porque é ali que a massa das pessoas está, nessas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba legitimando esse espaço que é absolutamente restrito e privado. Né? A pessoa tem que entrar ali, tem que fazer um cadastro, tem que se expor para poder... Dar os seus dados para poder estar naquele ambiente. Então, o que a gente pensa é que assim, não dá para abandonar esses espaços, porque com eles que a gente ainda consegue fazer o diálogo. Mas a gente tem que pensar em outras alternativas, numa alternativa de uma internet um pouco mais livre, mais autônoma, que não esteja restrita aos aplicativos, que geralmente, inclusive, e aí entra um debate, inclusive, de acesso à internet. Por que os aplicativos deram tão certo no Brasil? Né? Tem uma questão aí que é do acesso. O acesso à internet no Brasil ele começa a ser universalizado a partir dos smartphones. Certo. Então, os smartphones com pacotes de dados pequenos, muitas vezes, com o Facebook e o YouTube fazendo acordos por fora com as empresas de telefonia para ofertar esses serviços gratuitamente quando o pacote acaba. Então, as pessoas acabam utilizando mais esses apps, mais esses aplicativos, porque eles estão disponíveis para elas nos celulares. E elas deixam de entrar na internet livre, como nós acostumamos a entrar, que era digitar lá no World Wide Web, aquilo que a gente queria pesquisar, né, e navegar na internet. Você acaba direcionando, então, o tipo de uso da internet. Limitando. Você limita o uso, né, da tecnologia por conta dessas aplicações. Aliás, hoje, boa parte da internet virou Facebook, né? A pessoa vai direto pro Face e o Face acaba fazendo isso. Inclusive, que mostram que os brasileiros, 54% dos brasileiros que acessam a internet acham que a internet é o Facebook. Não, aí é terrível. É desse nível de informação que a gente está vivendo. E em relação a essa concentração dos meios de comunicação de massa, tem uma das consequências o fortalecimento do preconceito, das estigmatizações, né? Como é que fica, por exemplo, a situação da imagem da população negra, da mulher negra, né, nesses meios concentrados? Como é que isso aparece? Os meios de comunicação tradicionais sempre receberam muitas críticas, tem estudos, pesquisas já bastante elaboradas sobre isso. Agora, eu acho que houve um avanço nos últimos 10, 15 anos. Por pressão do movimento negro? Por pressão do movimento negro e por talvez uma ascensão maior dos negros a espaços
de visibilidade. Certo. Então você tem uma entrada dos negros nas universidades, você tem uma formação maior de negros em determinadas áreas, então isso impõe ao próprio jornalismo, por exemplo, ter que convidar negros para debater temas, né, de qualquer ordem. Então acho que tem uma pressão no movimento negro e tem uma questão concreta que é uma ascensão aí da comunidade negra nos últimos anos, aos espaços, talvez, aí da intelectualidade e do poder. Certo. Mas é uma ascensão ainda muito pequena dentro daquilo que a gente espera e levando em conta a proporção da sociedade brasileira. Então, eu acho que teve um avanço no último período. A gente ainda tem que avançar muito, né? Sobretudo quando a gente fala de imagem construída no espaço dos programas policiais, dos programas policialescos. Né? Então, hoje a gente tem no Brasil um tipo de programa, né, que é um programa que a gente fala que é o jornalismo mundo cão, que baseia-se quase que pura e simplesmente no discurso de ódio contra a população negra. Isso cria, né, um imaginário social sobre a população negra no Brasil, reforça o genocídio da juventude negra nas periferias, autoriza os policiais, né, a executarem, a matarem a juventude negra. Então, acho que nesses programas a gente ainda tem bastante coisa a debater do ponto de vista da representação dos negros. Nas telenovelas, no cinema, eu acho que a gente tem caminhado, tem avançado. Agora, uma coisa que a gente vem debatendo nesta convergência do analógico para o digital é que o mundo digital permitiu também uma visibilidade maior das nossas agendas. Certo. Né? Então, você tem aí uma multiplicação de ativistas negros na internet que começam a pautar essas questões, né? Começam enfim, a criar um contraponto àquilo que as grandes narrativas midiáticas vinham colocando sobre a população negra. Então, acho que isso também foi muito importante para que as emissoras tradicionais, os meios tradicionais, invertessem um pouco ou mudassem um pouco, né, a lógica da sua programação. E na internet, assim como no mundo real, né, hoje acho que não existe mais essa separação, o discurso de ódio também acaba crescendo. É isso que eu ia falar, né? Porque tem crescido muito, né, esse discurso de ódio. Porque se cresce a visibilidade dos grupos historicamente oprimidos, cresce, né, também o discurso de ódio contra eles, porque tem aqueles que querem, né, manter estes grupos historicamente oprimidos. Mas a lógica da narrativa dessas redes sociais não é uma lógica muito assertiva? Por exemplo, você tem uma situação de cristalização de posições e a reflexão, o debate acaba sendo prejudicada por conta disso? Eu acho que sim, mas eu também não tenho condições de fazer uma crítica disso, porque se você olhar em perspectiva histórica, a gente está falando, sei lá, de 5 anos. Certo. Então, essa é uma população que nunca teve acesso a falar, né? Ela sempre foi passiva no recebimento da informação, justamente por esse histórico da comunicação tradicional ser concentrada nas mãos de poucos grupos. Então, acho que a gente está vivendo, de fato, um boom de opiniões, né? Entendi. Todo mundo está falando, todo mundo quer falar. Eu não sei se isso vai se estabilizar em algum momento, né? Talvez não. Mas eu acho que gera isso que você coloca, eu acho que sim, posições cristalizadas, apaixonadas, pouco abertas a reflexões, mas eu também acho que é consequência de séculos e séculos de silenciamentos. Então, eu acho que isso vai, de alguma forma, se moldando a própria sociedade. Vamos ver, né? As empresas tradicionais de mídia, né, jornais impressos, TV, rádio, elas estão passando uma situação muito complicada, né, do ponto de vista dos seus faturamentos, né? Eu fui convidado uma vez para um encontro eu era chefe de departamento de jornalismo aqui, da NJ, era um chororô, né, que estava acabando, o faturamento, a internet está nos roubando público e tal. Qual que é o futuro dessas empresas? Você acha que elas tendem a reduzir por conta dessa mudança no ecossistema aí da mídia? Acho que já reduziram, né? 2015, 2016 foram mais de 200 jornalistas demitidos aqui em São Paulo. Né? Não estamos falando de Brasil, estamos falando só de São Paulo. Tudo bem que a gente está falando de um polo importante da produção jornalística, mas é bastante coisa, é bastante gente. Então, eu acho que já tem esse impacto. Agora, acredito que o impacto ele não tem a ver apenas com o ambiente digital. Ele tem a ver com a própria crise
A credibilidade? Da credibilidade, da legitimidade desse espaço. Certo. Né? Então, as pessoas hoje elas questionam os meios de comunicação. E é muito difícil dialogar sobre isso, porque nós questionamos os meios de comunicação há muito tempo, né? Mas de um ponto de vista um pouco diferente. Né? Então, hoje, existe uma dificuldade em se acreditar em qualquer narrativa. Né? Tudo vira opinião, tudo vira opinião, ou pós-verdade. tudo vira mentira, tudo vira desinformação. Né? Outro dia eu estava conversando com um motorista de Uber e falei com ele, não, mas a Ancine tem uma pesquisa que diz que... E eu falei, a Ancine, né, a agência, né, do cinema brasileiro e tal... Ele, não, mas você acredita nessas pesquisas? Né? A gente entrou num lugar assim, né, que é isso, tudo é passível de ser questionado. Né? Até se um azinho é igual a 2, né? Então eu acho que a crise no jornalismo especificamente também tem relação com isso, não apenas com o processo de digitalização. Agora é muito difícil, né? Eu em conversa com colegas meus que estão nas grandes redações, até alguns comandos de redações, parece que há uma certa resistência em discutir isso, né? Não, a culpa do digital e pronto, nós somos vítimas, né? É uma postura de vitimismo que tem também nessas... não, eu acho que é uma crise mais do ponto de vista filosófico. Exatamente, do que é a perda da legitimidade de fala, né? Um pouco acho que é essa ideia. Tá certo. O Intervozes chegou a participar de um movimento para criar uma lei para uma nova comunicação democrática, né? Como é que está essa discussão? Então, né, uma das nossas grandes bandeiras é a regulamentação dos meios de comunicação no Brasil. A gente tem uma lei que regulamenta o setor que é de 62, né, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que regulamentava tanto a radiodifusão quanto as telecomunicações. Certo. Com a privatização das telecomunicações em 97, criou-se uma outra lei das telecomunicações, a LGT, e o Código Brasileiro de Telecomunicações ficou restrito à radiodifusão. Só que nada ali, ou quase nada, é respeitado. Né? Então, o que a gente queria era propor uma nova lei, um novo marco regulatório que atualizasse um pouco essa regulamentação já prevista lá atrás, à luz desta convergência para o digital que a gente vive hoje. Né? Então, era um projeto de lei que visava diminuir a concentração da propriedade no Brasil, regulamentar artigos como, por exemplo, o 223, que diz na Constituição que a gente tem que ter um sistema de comunicação que seja dividido entre o público, o estatal e o privado. Certo. A gente acabou de perder ontem o pouco que a gente tinha da comunicação pública, porque o governo do Jair Bolsonaro acabou de oficializar a junção da TV Brasil com a NBR. Uma TV estatal governamental, né? Exatamente, a NBR que tem como papel, né, cobrir o executivo, e a TV Brasil, que era uma TV pública de caráter público, né? Então, juntou as duas e a gente acabou de perder aí um projeto, porque também a gente não tinha concluído esse projeto ainda, mas um projeto de se criar comunicação pública no Brasil. Então, a ideia voltando ao marco regulatório, a ideia do marco regulatório era propor, então, uma nova lei. A gente saiu pelo Brasil coletando assinaturas, porque a gente acredita que é mais importante que a sociedade entenda esse debate, né, do que dar o projeto na mão de um deputado parceiro e ele encaminhar isso. É um projeto de lei de iniciativa popular, né? É um projeto de lei de iniciativa popular. Só que isso foi em 2014, né? Em 2015, quando a Dilma assume o seu segundo mandato, o governo já começa em meio a crises, o Eduardo Cunha, né, colocando aquelas pautas bomba para serem debatidas no Congresso Nacional, de forma, inclusive, a chantagear a presidente da República, e depois o processo de impeachment que vem em sequência. E aí não tinha ambiente político para se debater uma nova lei de regulação dos meios de comunicação. Tá parado, e agora também eu acho que não tem como a gente levantar a placa regula Bolsonaro, porque eu acho que se ele inventar de regular os meios de comunicação, vai ser para limitar o direito à liberdade de expressão. E não é isso que nós queremos. Nós queremos garantir a liberdade de expressão de todos os brasileiros. Para concluir, o PT ficou no governo há 14 anos, né? E nesse período, essa discussão não avançou por quê? Porque acho que não houve uma iniciativa aí dos governos progressistas em dar vazão a essa... Eu acho que, na verdade, houve algumas iniciativas de campos talvez menos importantes dentro do partido, dentro do PT, mas o que eu acho que aqui houve um certo apaixonamento, talvez uma palavra poderia ser, um encantamento, né,
entre o PT e os meios de comunicação tradicionais. Acho que, num primeiro momento, eles acreditaram que o problema do Brasil estava resolvido, né? E que não havia necessidade de você fazer regulação dos meios de comunicação e diminuir o poder de influência que alguns desses meios têm. Se cantaram com a Globo chamando Lula para dar entrevista. É isso, eu acho que tem um pouco disso. Porque propostas tinham e, de certa forma, isso era debatido por alguns setores de dentro do partido, sim. Mas eu acho que o núcleo duro, eu acho que se cantou um pouco com a relação que foi estabelecida com os principais meios de comunicação e sentou em cima aí dos projetos, né, relativos à regulação dos meios de comunicação. E a consequência disso a gente viu na sequência, né, que 2014 e 2015 já foi o controle privado da opinião pública de uma forma como a gente talvez nunca tenha visto nesse país, porque todas as emissoras estavam em uníssono, né, propondo, defendendo o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Certo. E a reforma trabalhista e a reforma da Previdência agora. Porque é isso, a gente está falando de política, mas a gente também está falando de direitos. Porque se você analisa como é a cobertura desses jornais, da Record, da Globo, do SBT, da Band, em relação a essas reformas, eles são absolutamente favoráveis, não existe sequer uma pauta, uma pessoa, uma fonte que faça contraponto, que coloque uma segunda opinião a respeito da necessidade de se fazer a reforma da Previdência e reforma trabalhista no país. A crítica ao governo Bolsonaro é uma crítica muito mais nas posturas pessoais dele do que a proposta política dele. Exatamente. Em relação à reforma da Previdência, existe um acordo, né, tácito entre as grandes emissoras e é impressionante porque você vai conversar com o trabalhador comum, o motorista do Uber, alguém no ônibus e a pessoa fala assim, isso vai me prejudicar. Mas é necessário. Mas é necessário, né? É exatamente o discurso que a Globo News injeta, né, com seus comentaristas de economia e que depois se espraiam aí por todos os outros jornais da televisão brasileira. E todos os consultores de mercado financeiro, né? Exatamente. Ana Mielke, muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho, você dá um merchando bem do Intervozes, o site. Olha, né, o Intervozes é uma organização, é uma associação que reúne aí mais de 100 pessoas em 12 estados do Brasil. Então a gente tem uma militância no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe. E por aí vai. E a nossa ideia é lutar pelo direito à comunicação, entendendo o direito à comunicação como um direito humano necessário para o nosso desenvolvimento humano. Então, a gente vai desde a discussão da radiodifusão, né, disso da televisão, do rádio, até os direitos digitais, né, a necessidade de garantir a privacidade, a proteção dos dados, né, no uso da internet. Quem quiser conhecer mais, o nosso site é intervozes.org.br e a gente também tem uma página no Facebook, porque também não temos condições de sair de lá ainda. Então, se as pessoas quiserem acompanhar, a gente tem produção diária lá no Facebook, pode acompanhar as nossas atividades e as nossas agendas. Muito obrigado, Ana Mielke. Então, você está convidada para outros momentos aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço em nome do Intervozes e fico à disposição. Tá ok, obrigado. Farofa Crítica encerra mais um programa. Hoje recebemos Ana Mielke do coletivo Intervozes. Acompanhe nosso programa nas redes sociais. E para encerrar, uma frase do Pablo Neruda. Escrever é fácil. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final. No meio você põe as ideias. Até lá!